tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos De te persegue, persegue o Espírito Santo de Deus. de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, Nos fazer queimar. nos fazer queimar. Queimar de novo. De novo. E coloca a mão no coração, jovem. Reza, pede ao Espírito Santo com as tuas palavras. Espírito Santo, vem queimar no meu coração. Espírito Santo, eu quero experimentar a potência da minha juventude mais em ti. Eu quero experimentar a potência da minha alegria mais em ti. Eu não quero mais ser feliz fora da tua ação. Eu não quero mais experimentar nada fora do teu poder. Eu não quero experimentar nada mais fora da tua luz. Espírito Santo, vem me fazer compreender o que é ser um jovem de Deus, o que é ser um jovem que leva Deus aos outros. Vem, Espírito Santo, ilumina o meu coração e me ajuda a levar com a minha juventude a tua presença ao mundo, assim como foi a tua presença que me trouxe aqui. Que seja a tua presença a me levar e anunciar sem medo, anunciar com coragem, anunciar com a ousadia, anunciar com o entusiasmo que a tua presença é o que preenche, que a tua presença é o que realiza. Eu quero ser um instrumento eficaz nas tuas mãos. Pede, jovem, pede, porque o Espírito Santo quer realizar um novo em ti hoje, te fazer apóstolo do Espírito Santo. É a palavra que me vem. Ele quer te fazer um apóstolo dele, ele quer te fazer um discípulo da presença dele. Por isso, abre o coração, abre, porque ele hoje quer queimar, fazer queimar no teu coração essa sede de apostolado, de levar a palavra do Senhor, de levar a presença dele. Pede, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de mais novo. Forte, manda. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima Mais uma vez, de manda. novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, Queima, queima de queima, pode incendiar, Espírito Santo, meu coração. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo. Foi a tua presença Que nos trouxe aqui. que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Desce, Espírito Santo, com a tua glória nesse lugar. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar De novo, de novo. nós te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos porque todo o nosso ser é tomado pelo teu fogo de amor. Nós te agradecemos porque essa juventude é tomada pelo teu fogo de amor, pela tua renovação. Nós te agradecemos porque esta juventude é guardada no coração do Verbo encarnado. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque a cada dia, a cada instante estás a levantar uma juventude santa, uma juventude que não tem medo,
Uma juventude que não tem medo de enfrentar os desafios da vida, que não tem medo de dizer não ao pecado e dizer sim à graça de Deus, de serem portadores da tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo. E a ti, Mãe do céu, nós te pedimos, vem também. Vem ficar conosco nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Espírito. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. E nesta noite, como toda quarta-feira, como todo arsenal, o Senhor prepara, reserva, chama quem Ele quer. Quem Ele quer para falar ao nosso coração. Por isso, abre mais ainda o coração. Já abrimos, suplicando o Espírito Santo, mas abre mais ainda. E como o Arsenal Jovem sabe muito bem acolher quem vem à nossa casa, eu convido o Arsenal Jovem, então, para com toda alegria, com toda força, com toda energia, acolher Gil Mota. Eita! Bem-vindo! Bem-vindo à nossa casa, Gil. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. Que alegria, você está aqui. Minha. Que bom, que alegria ter dito sim, ter dado um sim ao chamado do Senhor. Amém. A cada missão, quem prega renova o sim que deu lá atrás, né? É isso aí. Então hoje com certeza será também uma atualização do primeiro sim. Sempre quando somos chamados a algo, né, um momento de oração, de adoração, seja pregador da palavra com o microfone na mão ou pregador com a vida, nós atualizamos o primeiro sim, não é? Amém. Então isso pedimos mesmo. ao Senhor que essa força também exploda no seu coração nesta noite. Deus seja louvado. Vamos rezar mais uma Ave Maria pelo Gil, pedindo que Nossa Senhora, ela mesma trace o sinal da cruz nos seus lábios para esta palavra que Ele irá ministrar para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Podemos nos sentar. Reza comigo assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. E servo de Deus Padre Léo, rogai por nós. Boa noite. Quero acolher todo mundo que está aqui também. Sejam bem-vindos, tá? É uma alegria também para quem está em casa, quem está no trabalho, tantas pessoas nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o Gil Mota. Eu sou membro fundador de uma comunidade chamada Metanoia. Repita comigo, Metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de pensamento, mudança de postura, mudança de mentalidade. Metanoia significa conversão. Nós somos da cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Hoje, com a graça de Deus, a nossa comunidade, ela trabalha com moradores de rua, com os nossos irmãos que estão na rua. Nós também trabalhamos com dependentes químicos. Nós fazemos um trabalho também evangelizando hoje no Brasil inteiro, pregando o evangelho. Nós viajamos hoje de norte a sul, de leste a oeste, anunciando a poderosa palavra de Deus. Deus tem nos levado para todos os estados do Brasil. E de alguns anos para cá, Deus tem nos levado também para outros países e para outros continentes, para nós pregarmos a palavra. Esse ano, a minha comunidade está celebrando 13 anos de comunidade, e nós estamos em festa, estamos muito felizes, e eu particularmente mais feliz ainda, porque esse ano eu estou celebrando 20 anos que eu dei o meu primeiro sim para Jesus, que eu me encontrei com o Senhor. Então esse ano é o meu jubileu de 20 anos. Eu espero que seja uma noite cheia da presença de Deus para cada um de nós que estamos aqui e também em casa. Amém?
Vira para quem está na sua direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo. Fala para ele assim, ó, você não vai se arrepender dessa noite. Fala para ele, você não vai. Você não vai se arrepender desta noite. Amém? Eu vou pregar aqui sobre talvez uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. Talvez se nós pudéssemos enumerar os evangelhos famosos, as parábolas famosas, provavelmente ela seria a parábola mais famosa ou uma das mais famosas do Evangelho. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já que conhece um pouquinho de Bíblia, que conhece um pouquinho de igreja, já ouviu falar sobre este Evangelho que nós vamos ler. E hoje eu quero falar com você sobre este Evangelho. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está na sua casa com a sua Bíblia, abra a sua palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 11, amém? Que é a famosa parábola do filho pródigo, amém? Amém, gente? Vocês podem responder, amém? Amém, amém, amém. Versículo 11, disse também, um homem tinha 2 filhos, repita comigo, 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si, repita comigo, entrou então em si. Abra a boca aí, gente, ajuda eu, vai, diga aí, entrou então em si. E refletiu, quantos habitantes há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter-se com seu pai. Estava ainda longe, repita comigo, ainda longe. Quando seu pai o viu e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Repita comigo, e começaram a festa. Pode abrir a boca, diga, e começaram a festa. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, você que está com ela. A Bíblia diz assim que um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem, o caçula, um dia chegou no pai e disse assim, ô pai, eu quero a parte da herança que me toca. Eu quero a minha parte da herança. O que eu vou te explicar não é igreja, é lei. Não se ganha herança em vida. Para você receber uma herança de alguém, você precisa que aquela pessoa que vai te dar a herança, ela tenha falecido, ela tenha morrido. Você precisa que aquela pessoa que vai te dar a herança esteja morta. Você pode receber um certificado, você pode receber um documento, mas herança não. Para receber herança, a pessoa que vai te dar a herança, ela precisa morrer. Você está me entendendo, sim ou não? Eu vou explicar um pouquinho da dona Cristina. Repita comigo, dona Cristina. É minha mãe, dá para vocês abrir a boca e respeitar? Diga o nome dela direitinho, diga, dona Cristina. Minha mãe é maravilhosa, amém, gente? Minha mãe é aquelas negrona barraqueira, tá ligado? Aquelas mulheres que não leva desaforo. E a minha mãe, ela tem uma máquina de lavar roupa. Eu não moro mais com a minha mãe,
Mas a minha mãe tem uma máquina de lavar roupa que ela é sensacional. Diga amém. A máquina de lavar roupa da minha mãe, ela lava, ela seca e ela quase passa. Diga comigo, uau. Não, diga comigo, uau. Um dia eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, quando a senhora morrer, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero bens. A única coisa que eu quero é a máquina de lavar. E a minha mãe olhou para mim e falou assim: mas filho, tudo que é da mãe é teu. Eu falei: mãe, tecnicamente é meu, mas não é meu. Para ser meu, a senhora precisa morrer. E eu espero que isso aconteça daqui 200 anos, amém? Mas o que eu desejo é a máquina de lavar, amém? Aquele filho, em outras palavras, ele está olhando para o pai dizendo assim: pai, para mim a partir de hoje, o senhor está morto, o senhor morreu, o senhor não existe mais. E a Bíblia vai dizer que poucos dias depois, ao dar a herança para o filho, aquele filho pega a grana, pega o dinheiro, e ele vai embora para um país distante. É interessante essa ideia de um país distante, porque eu tenho a graça de pregar nos Estados Unidos muitas vezes. Eu vou para outros países, e se tem uma coisa que eu não gosto dos Estados Unidos, sabe qual que é? É que eles falam inglês, amém? Eu não gosto porque eles falam inglês e eu não consigo entender muito bem. Aquele filho está indo embora para onde já não fala mais a língua do pai. Está me entendendo, sim ou não? Ele já não consegue mais escutar a língua do pai. E aquele filho diz a palavra que ele vai embora, e ele começa a dissipar o seu dinheiro, a gastar o seu dinheiro de maneira dissoluta, imprudente. Talvez a Bíblia não dá relatos do que ele gastou, mas nós podemos imaginar. Provavelmente ele gastou o seu dinheiro com carros importados. Provavelmente ele gastou com roupas caras, com um iPhone 16, amém? Provavelmente ele gastou o seu dinheiro com relógios caríssimos. Provavelmente ele gastou dinheiro com perfumes importados, com mulheres, com festas, com bebidas. E a Bíblia diz assim, que aquele jovem foi vivendo tudo isso. Mas certo dia, veio àquela região uma grande penúria, uma grande fome, uma crise sobre aquela região que aquele filho estava. E aquele filho começou a passar dificuldade. E a Bíblia vai dizer assim, que aquele jovem começou a passar dificuldade, e ele vai arrumar um emprego. E o emprego que ele deseja arrumar é para cuidar de porco. Aonde que porco mora, gente? Alguém sabe? Onde que porco mora, gente? Ajuda eu aí, pode abrir a boca, vai, ajuda aí. Chiqueiro. Aquele jovem, então, ele deseja arrumar um emprego no chiqueiro. E sabe para que ele quer arrumar um emprego no chiqueiro? Porque ele deseja comer a comida dos porcos. O que é que porco come? O que porco come, gente? Lavagem. Sabe o que é lavagem? Lavagem é o resto. Eu me lembro que a minha avó, ela tinha um porco que ela cuidava o ano inteiro para matar no final de ano para nós comer, amém? E eu me lembro que a minha avó, tudo que a gente não queria comer mais, ela dizia: dá para o porco, joga fora. Aquele jovem deseja comer lavagem, mas a Bíblia diz assim, que nem isso deixavam ele comer. Então, diz a palavra que ele cai em si. Bate na sua cabeça e diga assim: cair em si. Não, ajuda eu, vai, abre a boca e bate na cabeça, gente. Diga: cair em si. Aquele jovem, de repente, eu imagino ele fazendo assim: puxa, quantos empregados tem na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: ô pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me aceita de volta aí. Não precisa me tratar como filho, mas me aceita de volta. Ele caiu em si, ele caiu em si. Sabe o que é cair em si, gente? A Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, que quando Saulo está indo para aquela cidade chamada Damasco, diz a palavra que ele cai. Algumas pessoas vão dizer: Paulo caiu do cavalo. Não tem relato de cavalo na Bíblia, mas há um relato que Paulo cai em si. Quando você cai em si, é quando você olha para dentro. Talvez seja aquilo que Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer:
Ó tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora o que estava dentro de mim. Cair em si é quando você reconhece que somente o Criador pode saciar a criatura. E então aconteceu uma coisa, aquele jovem cai em si e ele resolve voltar para casa. Diga comigo, uau! Só que eu fico imaginando agora ele voltar para casa. Eu vou interpretar porque eu estou assistindo muita Netflix, eu estou interpretativo, amém? Eu fico imaginando aquele jovem voltando para casa. E a Bíblia vai dizer assim, que de longe, repita comigo, de longe. Abre a boca, gente, vai de longe. A Bíblia diz assim, que de longe o pai o vê. Não, eu não sei quanto tempo aquele filho ficou fora, mas eu fico imaginando aquele pai enxergando o filho de longe. Vai, vou te explicar direitinho. Repita comigo, Dona Cristina. Minha mãe. Eu não moro com a minha mãe, amém? E esses dias eu fiquei muito tempo sem ir na casa da minha mãe, e a minha mãe estava na rua. Minha mãe mora no meio do quarteirão, assim. E ela estava na rua, com a vassoura, assim, né? Conversando com a Dona Tereza, que mora em frente à minha casa. E as duas provavelmente ficam conversando a tarde inteira, fofocando e falando mal dos outros, amém? E a minha mãe estava ali com a Dona Tereza e tal, e de repente eu cheguei. Eu virei a esquina com a minha mochilinha, e a minha mãe me viu de longe. Repita comigo, de longe. A hora que minha mãe me viu, a mãe falou assim, Tereza, Tereza, é o Gil, meu filho. E ela começou a gritar, filho. E eu falei, mãe. E ela, filho. E eu, mãe, menos. Eu fico imaginando aquele pai vendo o filho de longe. Provavelmente aquele pai, ao vê-lo, o pai falou assim, é ele? Será que é ele? É ele. Eu fico imaginando o pai vendo aquele filho vindo. E a Bíblia vai dizer que não é o filho que corre ao encontro do pai, mas é o pai que corre ao encontro do filho. Diga amém. E a Bíblia vai dizer que quando o pai corre para o filho, eu acho que o filho não está entendendo nada. O pai começa a beijar e abraçar o filho. Repita comigo, beijar e abraçar. Não, repita comigo, beijar e abraçar. O pai começa a beijar, abraçar aquele filho. E sabe como é que aquele filho está? Aquele filho está sujo. Aquele filho não está com roupas boas, está descalço. Provavelmente está com mau hálito, provavelmente está com CC, provavelmente está cheirando ruim. Provavelmente aquele jovem não tem muito motivos para ser abraçado, mas o pai está abraçando ele agora. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, você que está em casa. Eu não sei qual é a sujeira que você vive hoje. Eu não sei se você está preso na masturbação, na pornografia, no adultério, na mentira. Eu não sei se você gastou tudo. Eu não sei se você está com casamento destruído, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamento de morte. Talvez você traiu, abandonou, bateu, apanhou. Talvez você se cortou, fez tudo errado. Mas deixa eu dizer, talvez essa palavra está chegando a você agora. E sabe o que o pai está fazendo? Não se importando como você está. Diga amém. Não, você não está entendendo. O pai começa a beijar e abraçar o filho. E o filho está com o discurso decorado. O pai beijando, ele falou assim, ô pai. E o pai beijando. Eu pequei contra o céu, e o pai beijando. Eu pequei contra ti, e o pai beijando. E ele diz assim, eu já nem sou digno de ser tratado de teu filho. Sabe o que o pai faz? O pai nem liga do que o filho está falando. O pai olha para os servos e imediatamente fala assim, trazei uma roupa nova para a gente colocar nesse menino aqui. Repita comigo, Dona Cristina. A minha mãe, ela dizia assim quando nós éramos crianças, para mim e para os meus irmãos: se vocês não forem bem na escola, vocês não vão viajar no final do ano. A gente ia bem na escola sob ameaça, amém? Jesus não trabalha assim. Não é o que a gente fez de bom. Ele está olhando para um menino que está sujo, que fez só esterco na vida. E ele está dizendo assim, tragam roupa nova. Eu fui pregar esses dias lá no Paraná. E quando eu estava pregando, era um evento de jovens, amém? Cheio de jovens. E o evento eram 2 dias, sábado
e domingo. E eu estava pregando no sábado. Isso que eu vou te contar aconteceu no sábado. E estava lotado de jovens. E quando eu prego, eu gosto de olhar para as pessoas, irmã. Eu gosto de olhar. E quando eu estava pregando no sábado, tinha uma menina desse lado aqui, que eu não conseguia parar de olhar para ela, amém? Ela estava roubando a minha paz. Eu estava pregando e olhava, eu pregava e olhava, gente, eu pregava e olhava, eu não conseguia tirar os olhos da menina. Gente, a menina, ela era toda estranha, amém? Sabe aquelas meninas vestidas toda de preto? Ela estava vestida toda de preto. Ela estava com uma camiseta preta, uma bota preta, uma calça preta, umas unhas grandes pretas, umas correntes pretas de caveira, uns brincos de caveira, uma maquiagem pesada, um cabelo de 3 cores, uma desgraça. E a hora que eu vi, eu pregando, e eu falei, meu Deus do céu, mas eu não conseguia parar de olhar. Só que de repente, no meio da pregação aconteceu um negócio. A hora que eu estou pregando, falando do evangelho, eu olhei, eu vi, ela estava chorando. E por que eu percebi que ela estava chorando? Porque a maquiagem preta estava caindo tudo, amém? E a hora que eu vi a maquiagem caindo assim, ela chorando, eu não falei nada, continuei pregando, mas comecei a pensar o quê? Senhor, pega ela, arrebenta com ela, Jesus, joga na parede, chama de arrebenta com ela, Jesus. E eu pregando, e ela chorando. Aí beleza. Quando começou o momento de oração, essa menina levantou. Quando ela levantou, ela saiu do povo, foi no palco, chorando, derrotada. Chegou em mim e falou assim, Gil. Eu falei, oi. Ela falou assim, reza por mim. Aí eu falei, minha filha, eu estou louco para rezar por você. Eu estou morrendo de vontade, ajoelha. Quando ela ajoelhou, eu fiz o quê? Meti a mão na cabeça dela, amém? Quando eu meti a mão na cabeça dela, eu comecei a rezar por ela. Ela chorou, amém. Acabou a oração, ela voltou para o lugar dela. Quando ela voltou para o lugar dela, a pregação continuou depois, acabou o retiro. No domingo ia ter retiro de novo. E eu ia pregar de novo. E eu estava me preparando para pregar, estava lendo a minha Bíblia. Chega uma menina e faz assim no meu ombro. Eu olhei, a menina falou assim, oi? Eu falei o quê? Oi. Ela falou assim, oi. Eu falei o quê? Oi. Ela falou assim, ó, voltei. Eu olhei para ela e falei, amém. Que bom que você voltou, Deus seja louvado. Ela falou assim, você não está me reconhecendo, né? Aí eu falei, minha filha, vocês são muitos, é difícil decorar a cara de todo mundo. É mais fácil decorar a minha, que é um só, do que decorar de vocês tudo. Ela falou assim, sou eu, Gil, a menina de ontem que você meteu a mão na cabeça. Eu olhei, eu fiz assim, ó. Uau. Falei, é mentira. Ela falou, sou eu. Eu olhei e falei, é mentira. Ela falou, Gil, sou eu. Eu falei, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Ela falou assim, eu nasci de novo. Aí eu falei, aleluia, eu estou vendo, você nasceu de novo. Ela falou assim, não, Gil, você não entendeu. Eu nasci de novo. Alguém pode gritar aleluia? Aleluia. Eu falei, aleluia. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, e tem mais. Eu falei, tem mais o quê? Ela falou, ó quem que eu trouxe. Eu falei, quem que você trouxe? Ela falou, meu pai e minha mãe. Dá para você meter a mão na cabeça deles igual você meteu na minha? Eu falei, uai, se deu certo com você, é claro que vai dar certo com eles. Chamou o pai, chamou a mãe, amém? Quando eles vieram, os dois ajoelharam. Quando os dois ajoelharam, eu fiz o quê? Meti a mão na cabeça dos dois, do pai e da mãe. Ela devia fazer o quê? Ajoelhar também. Conheceu Jesus ontem. Sabe o que ela fez? Ficou em pé, do meu lado, e falou assim, vou te ajudar a rezar por eles. Eu olhei e falei, uau. Sabe o que aconteceu com aquela menina? No sábado, ela era uma. No domingo, era outra.
Jesus não quer te dar uma roupa nova física. Não, eu não estou falando de calça nova, blusinha nova. Não. Eu estou falando de uma veste nova. Jesus está tirando hoje essa veste de luto, essa veste de dor, de tristeza, essa veste que nada vai dar certo. Jesus está colocando hoje em nós uma veste de santidade. Jesus está fazendo a gente nascer de novo, diga amém. Ele olha para aquele menino e fala, o pai fala, tragam uma roupa nova para ele, tragam uma roupa nova. E tem mais, além da roupa nova, faz o seguinte, tragam também um anel para nós colocarmos no dedo dele. Diga comigo, um anel. Sabe o que significa um anel? Uma aliança. Jesus está falando assim, o pai está falando assim, eu quero me casar com esse menino. Sabe o que o pai está fazendo hoje com você, filho? Você que está vivendo uma vida toda destruída, o pai está olhando para você e falando, eu tenho coragem de me casar com você. Eu tenho coragem de olhar para você e ainda dizer, ei, eu quero colocar um anel no seu dedo, independente de onde você viveu, independente com quantas coisas aconteceu com você, com quantas pessoas você já deitou, com quantas pessoas você já traiu, não importa. Eu sou um pai que tenho coragem de fazer uma aliança contigo, diga amém. Não, diga amém. Gente, o Senhor está falando, casa comigo hoje, poxa. Casa comigo, Gil. E você vai dizer, mas Senhor, para casar, geralmente quando você vai casar, o padre pergunta, você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Geralmente, para casar, os dois têm que prometer fidelidade. Como é que pode um Deus fiel querer casar com alguém como nós? Como é que pode um Deus que não sabe ser outra coisa a não ser um Deus de fidelidade ainda querer casar comigo e com você, filho? Só pode ser um Deus que é amor, que é rico em misericórdia, diga amém. E ele fala, filho, coloca um anel nesse dedo aí, para a gente fazer uma aliança. A gente vai fazer uma aliança. E também traga sandálias, para nós colocarmos nos pés desse menino. Repita comigo, traga sandálias. Olha para o seu irmão e fala, o pai vai te dar sandálias. Não, pera. Essas sandálias não são sandálias físicas. O pai não quer te dar uma sandália. O pai quer te dar novos caminhos. Repita comigo, novos caminhos. Eu fui pregar esses dias nos Estados Unidos. Vocês podem dizer uau? Me respeita que eu sou internacional, acha? Digam uau. Eu fui pregar nos Estados Unidos. Só que no momento que eu fui convidado para pregar nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu liguei para quem? Para a dona Cristina. Liguei para minha mãe e falei, mãe, vou pregar nos Estados Unidos. E sabe o que minha mãe falou? Uau. E ela falou assim, mas você vai fazer o que lá? O que você vai fazer nos Estados Unidos, Gil? Eu falei, uai mãe, eu vou pregar, vou falar de Jesus. Sabe o que minha mãe fez? Silêncio. Repita comigo, silêncio. Volta aqui. Ela fez 15 segundos de silêncio. Eu vou te contar o que significa os 15 segundos. Ela lembrou do Gil que não era de Deus. Ela lembrou dos caminhos que eu já andei. Ela lembrou dos trabalhos que eu dei. E depois de 15 segundos, minha mãe falou uma frase. Quer saber se você está em novos caminhos, filho? Quer saber se você mudou de vida? Quer saber se houve metanoia na sua vida? Em algum momento você precisa ouvir a frase da dona Cristina. Se eu pudesse colocar uma frase na Bíblia, eu colocaria a frase da dona Cristina, capítulo 2, versículo 3. Se eu pudesse colocar uma frase na Bíblia, eu colocaria a frase da minha mãe. Ela define um homem de Deus. Ela define se deu certo o evangelho. Quer saber se o evangelho deu certo na sua vida?
escuta a frase da minha mãe. Se você não escutou ainda, é que você ainda é um cristão paraguai, pirata, amém? Depois de 15 segundos a minha mãe falou a frase. Vou te contar a frase. Quando eu falei que eu ia para os Estados Unidos, ela fez silêncio, e ela falou a frase. Ela falou assim: ai, filho, quem te viu e quem te vê. Sabe o que significa conversão? Quem te viu e quem te vê. Quem diria que nós estaríamos aqui? Quantas pessoas estão nos ouvindo aí, que já foram traficantes, que já comeram pão que o diabo amassou, já matou, já roubou, já traiu, já adulterou, já fez tudo errado. Mas o evangelho um dia te encontrou e ele te pegou sujo, ele te pegou sem muitos atrativos, e ele te deu sandálias novas, novos caminhos. Quem diria, filho, que você um dia estaria em uma igreja em plena quarta-feira? Você não ia nem de domingo, bebê, nem de domingo você ia, e agora você está aqui, quarta-feira, na igreja. Agora você está aí assistindo pregação na internet. Olha para quem está do seu lado aí, me ajuda a pregar, vai, fala para ele assim: quem te viu, quem te vê. Fala para ele: quem te viu, quem te vê. Sabe o que significa isso? É Jesus mudando, é Jesus mudando os seus caminhos. Eu almoçava agora, eu jantava agora, e falava com o irmão. Eu falava: irmão, eu já vivi em tantos lugares terríveis, eu já fiz tanta coisa errada, eu já caí muito, mas olha aqui, cara, eu estou jantando com o irmão. Eu falei: não é possível, só pode ser Jesus. Sabe o que eu estou falando? Jesus está te dando novos caminhos, filho. O seu caminho não é o motel, o seu caminho não pode ser a boca de fumo, o seu caminho não pode ser a droga, o seu caminho não pode ser a bebida. Jesus está te dando hoje um caminho novo. Jesus está olhando para nós, meu irmão, e dizendo para você: eu sou Deus que posso mudar. Coloca a sandália nos pés desse menino. Vou mudar o destino dele, vou mudar o caminho dele. E aí, para finalizar, ele fala assim: e mata um novilho, mata um boi. Vamos fazer uma festa para esse menino. Sabe por quê? Porque esse menino aqui estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E a Bíblia vai dizer assim: e começaram a festa. Repita comigo: e começaram. Abre a boca, ajuda eu, vai. Diga comigo: e começaram a festa. Ei, o pai tem coragem hoje de fazer uma festa, porque você que estava perdido está sendo encontrado. Você que estava morto, você que falou: não tem mais nada para fazer na minha vida, não tem mais nada para fazer, acabou, não tem mais solução, é o fim. Ah, minha gente, seja bem-vindo a um tempo novo, seja bem-vindo a um tempo de festa, seja bem-vindo a um tempo onde o Pai está olhando para nós e dizendo: eu posso mudar a sua vida. Começou hoje, começa hoje uma festa. E por que é uma festa? Porque você está aqui, bebê. É uma festa porque você que estava morto está ganhando vida. Há uma canção que eu vi vocês até ensaiando agora há pouco, uma canção do meu amigo Flávio, que diz assim: existe vida além da dor. Eu sei que parece que hoje a sua vida é só lágrima, é só tiro e porrada e bomba, é só derrota. Parece que você fala: mas Gil, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Gil, mas meu casamento. Gil, mas olha, é traição, é meu filho. Gil, está ruim, está difícil. Aguenta firme, filho, como vai dizer Monsenhor Jonas. Aguenta firme, filho. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante. Diga aleluia. Eu vou explicar. A Bíblia diz assim: que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Repita comigo: semear com lágrimas, colher com alegria. Fala para quem está do seu lado: semear com lágrimas, colher com alegria. É uma festa, mas talvez esse tempo de festa é assim: vem para o Arsenal, vem para o Instituto,
vai para os retiros, vai para os grupos de oração, vai à missa, chorando. Talvez você está indo dizendo: Jesus, meu filho, Senhor, meu casamento está acabando, Senhor, eu não posso ser mãe, Senhor, o câncer, Senhor, por que minha casa ninguém vai para a igreja, Senhor, por que está tudo difícil, por que a dívida, por que os problemas não param, por que, Senhor? E você está vindo chorando, só que não para, continua chorando, porque a Bíblia vai dizer que essas lágrimas suas, você está semeando com elas, e vai chegar um dia, diga amém, que você vai colher. Vim chorando, estou voltando, sorrindo, diga aleluia. Vou falar de novo da minha mãe, porque ela está assistindo, e eu falei assim, que a minha mãe, se tem uma coisa que ela gosta, é do instituto. Se vocês, instituto, ligarem para minha mãe e dizer, vende a casa, ela vende. Todos os dias, às 4 da manhã, a minha mãe me manda mensagem, vamos rezar o terço. Eu falo, mãe, pode ser depois? Minha mãe hoje, ela mandou mensagem para todas as amigas dela, falando, sabe o que? Liga no instituto, meu filho vai estar lá. Não, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque talvez um dia eu fui motivo de lágrima, mas hoje, se você perguntar para ela, sabe o que ela fala? Meu filho é missionário, meu filho não vem muito para casa, porque ele está cuidando de outras almas. Sabe o que eu estou falando, filho? Eu estou falando que tem jeito na sua casa. Eu estou falando que hoje, talvez a noite está escura demais. Eu estou falando que hoje, talvez está tudo escuro, mas a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E eu quero profetizar para você que está aqui, eu quero profetizar para você que está assistindo, vai amanhecer na sua vida, permanece nele, continua nele, fica firme nele, não vai embora da casa do Pai, não vai embora da casa do Pai, porque na casa do Pai, Ele tem coragem de investir, de colocar roupa nova, de colocar anel no dedo, e a Bíblia vai dizer, e começaram a festa. Repita comigo, e começaram a festa. Olha para o seu irmão e fala para ele, essa festa é sua, essa festa é sua. Eu finalizo dizendo uma coisa, agora há pouco, qual que é o seu nome? Esqueci, Alisson. Agora há pouco, eu estava aqui no instituto, e eu estava indo jantar, e aí de repente saiu um menino do nada na minha frente, e eu me assustei, amém? E o menino começou a chorar, ao me ver, aí eu falei, será que eu sou o demônio? E ele começou a chorar, e ele disse assim, Gil, eu falei, eu mesmo, ele tocou, eu juro, ele fez assim, você é de verdade. Eu falei, carne e osso, mais carne do que osso. Aí ele falou assim, velho, eu te assisto há muito tempo. E ele me abraçou, e ele começou a contar sobre a vida dele. Ele disse assim, que ele era envolvido no Comando Vermelho, que ele era envolvido numa vida toda errada. E ele disse assim, Gil, um dia eu escutei sua pregação, e aquilo mudou a minha vida, e hoje eu sou um homem casado, sou um homem que participo da igreja. Naquele dia, Alisson, naquele dia que você escutou aquela pregação, foi o dia que o Senhor falou, e começamos hoje, na vida do Alisson, a festa. Que festa é essa? É uma festa de vida nova. Talvez hoje você está aqui, e você olha para sua casa e fala, você não sabe como é que eu estou passando, Gil. Talvez você está preso hoje em depressão, pensamento de morte, ansiedade. Parece que tem uma faca fincada no meio do teu peito,
uma solidão. Parece que agora você está assistindo, está aqui mesmo. Você fala, eu estou aqui sorrindo, mas quando eu estou em casa sozinho eu choro, eu me sinto sozinha. Por que é que nada dá certo para mim? Por que é que eu me sinto tão assim? Por que é que tudo está dando errado? Por que é que minha casa sempre é comigo? Por que meu sonho não realiza? Por que será que eu sinto essa dor? Parece que tem alguma coisa me enforcando, tem alguma coisa me abafando. Por que será que eu tenho um grito guardado aqui que eu não consigo pôr para fora? Por que eu estou chorando tanto? Por que essa pessoa foi embora? Por que eu perdi quem eu mais amava? Por que aquele filho foi embora? Talvez você está dizendo, mas está tudo difícil. Aguenta firme, filho. Essa festa tem dor. Essa festa tem lágrimas. Tem cruz. Mas não para na cruz. Porque no terceiro dia, ao terceiro dia, Ele ressuscita para nos dar vida, e vida em abundância. Diga aleluia. Eu quero profetizar na sua vida. Tem vida para você, tem vida além da dor para você. Está doendo, está difícil, volta para a casa do Pai. Porque a casa do Pai não é que Ele é o médico. Ele é o médico, mas Ele também é o remédio. Ele é o remédio, o médico, Ele é a cura. Ele é o Senhor, Ele é o Deus que mudou a minha vida. E eu vou dizer para você, há 20 anos eu me encontrei com Jesus, e nada que eu experimentei nesse mundo me deixou mais feliz do que se encontrar com Ele. Que bom é estar na casa do Pai. Termina essa pregação me ajudando aí. Dá um abraço quem está do seu lado e diga para ele, aguenta firme, filho. Fica na casa do Pai. Fica na casa do Pai. Fica na casa do Pai. Hoje tem bênção e milagre para nós. Amém? Dá para nós cantar? Como é que vai fazer? Pode ser? Pode ser? Fica de pé aí para nós cantar então. Fica de pé para a gente rezar. Você que está em casa, se você quiser ficar de pé também, reza com a gente. Reza conosco. Queria convidar você a erguer os seus braços. Ergue os seus braços, filho. Quando a gente ergue os braços, significa eu me rendo. Eu me rendo. Então ergue os seus braços. Pensa nas batalhas que você está enfrentando. Talvez nesse momento você esteja comendo a comida dos porcos. Talvez você esteja longe, distante. Talvez você está vivendo dias difíceis. Mas fala para Ele, Senhor, eu acredito nas suas promessas em minha vida. Eu sei que os seus olhos estão fixos, atentos, para ouvir a minha voz e o meu clamor, Senhor. Senhor, alcança a minha vida nesta noite. Vai dizendo para Ele, filho. Abre a sua boca agora e começa a dizer para Ele: alcança a minha vida, Senhor. Enxuga a minha lágrima, me coloca de pé, me ergue, me levanta. Senhor, eu preciso de novo de Ti. Eu preciso de um milagre. Abra as portas da minha vida, Senhor. Deus querido e Deus amado, realiza as suas maravilhas em mim. Faz em mim uma vida nova, um tempo novo. Restaura a minha casa, meu casamento. Restaura, Senhor, a minha família. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Ergue seus braços, Arsenal. Canta para Ele, canta para Ele, canta para Ele. Oh, Ralabassoi. Ergue os seus braços. Oh, vamos cantar para Ele. Existe vida, canta, vai. Existe vida além da dor. Além da dor. Existe vida. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo: vida, vida além da dor. Além da dor. Ainda não. Ergue os seus braços. Ergue os seus braços, filho. Ergue os seus braços. Começa a falar com o Senhor com as suas palavras. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso das suas misericórdias em minha vida.
Se você sabe orar em línguas, comece a orar. Se você sabe orar em línguas, abre a sua boca e comece a orar, filho. Ore em línguas nesse momento. Deus, nós profetizamos vida nova nesta noite. Nós sabemos que a dor, que a lágrima não é capaz de nos barrar. Não acabou, não acabou. Senhor, ainda tem mais, ainda tem mais. Levanta quem está caído, enxuga lágrimas, devolve esperança, restaura histórias, sara feridas. Ora, lavação. Quero dizer, lavação, mas sobrevivi, viver. Quero chegar ao fim da história. Eu já me vejo contando o testemunho da minha vitória. Quero sobreviver. Quero dizer que eu achei que iria morrer, mas sobrevivi. Pegue sua mão direita. Pegue sua mão direita. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria que você profetizasse agora vitória sobre a sua vida. A palavra de Deus diz assim, que Ele é um Deus que abre portas que ninguém fecha, e Ele fecha portas que ninguém abre. Pegue sua mão direita, filho. Comece a profetizar a presença de Deus na sua casa, na sua história, no seu casamento, na sua juventude. Você que está vivendo preso em pornografia, em masturbação, em uma vida desregrada sexualmente. Você que está vivendo preso a mentiras, a vício da bebida, do cigarro, da droga. Fala para o Senhor agora: Senhor, me liberta. Senhor, sara-me nessa hora. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu pensei em desistir. Eu achei que esse não era mais o meu lugar, devido ao meu pecado, devido à minha sujeira. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor me chama de novo. O Senhor me restaura de novo. Ah, Senhor, eu quero sobreviver. Eu quero chegar até o fim. Eu não vou parar. Eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar. Ergue seus braços, filho. Feche os seus olhos agora. Quero chegar ao fim da história. Eu já me vejo contando o testemunho da minha vitória. Quero sobreviver. Quero dizer que eu achei que iria morrer, mas sobrevivi. Viver. Quero chegar ao fim da história. Eu já me vejo. Eu já me